aprender de uma vez por todas o que é uma tese? Então vem comigo que na aula de hoje você vai aprender com toda certeza o que é tese, como fazer, como estruturar a nossa tese, deixar ela de maneira bem explícita, bem organizada na tua introdução, tá bom? Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao mais um vídeo do canal Redação Facilita. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus William, sou o criador do Redação Facilita e vim aqui com vocês hoje em mais um vídeo para falar sobre tese. A tese é um negócio que muita gente não consegue fazer, apesar de ser uma coisa muito simples, porque a tese, na verdade, a tese é uma coisa muito importante. Se você não colocar uma tese, você pode perder bastante pontuação lá nas suas competências, lá na redação do Enem e no teu cursinho, no teu vestibular e tudo mais, tá bom? Então hoje nós vamos entender o que é uma tese. Mas antes de começar o vídeo de hoje, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, para te não perder nenhum novo vídeo e dá aquele like, porque isso ajuda bastante no nosso conteúdo aqui do canal, tá bom? Gente, bora lá! Tese, sem mais enrolação, sem delongas, sem enrolação, bora lá! No final da aula, eu vou dar um espaço para você bater um print, tá? Mas agora vamos estudar. Preste atenção aqui, que isso é muito importante, que isso vai te ajudar bastante no dia da prova. Tenho certeza disso, tá? Primeiramente, o que é tese? Na verdade, isso aqui, a primeira parte, é uma coisa que todo mundo sabe. Todos os professores explicam o que é, mas o resto eles não explicam, tá? Mas, de maneira geral, só para deixar de uma maneira mais didática aqui, o que é tese? É o ponto de vista acerca de um tema. Nossa, fechou. Então, tese é um ponto de vista acerca de um tema. Na tese, tu vai apresentar qual é o teu ponto de vista, qual é o teu posicionamento acerca de um tema, tá bom? Agora vamos entender como fazer a tese, né? Porque não basta a gente apenas entender o conceito. Porque geralmente os professores eles sempre ensinam um conceito. O que é tese? Ponto de vista. Tá, mas como fazer isso? Vamos entender agora. Na tese, geralmente apresentamos duas causas de um determinado problema. Tá? Então, nós geralmente apresentamos duas causas para um determinado problema. Como vocês devem saber, na redação do Enem sempre vai ter um problema falando lá para vocês. Sempre tem um problema, tá? A partir desse problema, tu vai criar duas causas para este problema, tá ok? Aqui nós vamos montar duas causas, vamos localizar duas causas ou dois fatores para este problema, tá ok? Agora, trouxe um exemplo para você entender como é que funciona isso na prática. Tá? Vamos dizer que o problema da redação, do tema de redação, fale sobre a questão de que muitas crianças têm cárie. Muitas crianças têm cárie, tem aquela doença que tem dor na boca e tudo mais. Tem cárie. Fechou. Esse é o problema principal da meada, o problema da tua redação. E agora nós vamos localizar duas causas. Duas causas que nós vós abordar na nossa tese. Tá bom? Quando a gente apresenta essas causas, depois, lá nos desenvolvimentos, nós vamos discutir sobre elas, tá? Então, aqui na nossa tese, nós vamos localizar duas causas, tá? Isso é importante, localizar duas causas. E depois nós vamos discutir sobre essas duas causas lá no desenvolvimento, tá? Então, aqui, ó, na tese, vamos localizar duas causas. A causa 1 e a causa 2. Lá no desenvolvimento, nós vamos nos prolongar sobre elas. Aqui na tese, nós vamos falar sobre essas causas de maneira muito mais direta, muito sucinta, e depois, nos desenvolvimentos, nós vamos nos prolongar, nós vamos explicar sobre essa tese, tá ok? Então, nós vamos ter a causa 1 e a causa 2. A causa 1, nós falaremos sobre ela lá no primeiro desenvolvimento, lá no D1. A causa 2, nós falaremos sobre ela lá no D2, lá no segundo parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Agora que entendido isso, vamos aqui montar nossas causas para este problema. Vamos dizer o problema principal foi sobre a questão de que muitas crianças têm cárie. Esse é o problema principal. Causa 1 para este problema. É claro que isso muda de pessoa para pessoa. Eu posso achar isso, você pode achar que isso aqui está errado, mas para mim este é o meu posicionamento. Você pode ter um posicionamento diferente e tudo mais. Enfim, isso é a nossa tese, esse é o nosso posicionamento acerca de um tema. Mas vamos supor que o seu posicionamento seja a questão de que, a primeira causa, que a influência da mídia ela está proporcionando que esse problema está ocorrendo. Ou seja, bora dizer que a gente vai discutir que a mídia ela é culpada. A mídia influencia as crianças negativamente, porque tem vários comerciais de balas que é gostoso e tudo mais. Então a influência da mídia é muito forte. Então vamos discutir sobre esta questão na primeira causa, tá? Então a metade da tese já foi. A metade da tese já está ok. A causa 1 do meu problema, a influência da mídia. Tá? A influência da mídia não é um problema, tá? É importante destacar isso porque muita gente se confunde. O problema
é que muitas crianças têm cárie. A questão da influência da mídia é um problema. Na verdade, se a gente for querer discutir aqui, na verdade é um problema. Mas aqui nessa questão, na questão da tese, é uma causa do problema. A influência da mídia está causando com que este problema ocorra, tá ok? Então vamos para a causa 2. A causa 2, nós vamos discutir sobre ela no D2, tá? Então só recapitulando, a causa 1, nós falaremos sobre ela lá no primeiro desenvolvimento, no caso. A questão da influência da mídia, nós falaremos lá no D1. E a causa 2, nós falaremos no D2, tá ok? Aqui eu poderia dizer sobre a questão da superliberdade dos pais. Tipo, os pais são super liberais. Os pais, eles dão qualquer comida para os filhos. Tipo, eu posso discutir sobre essa questão na minha causa 2. Então, fechou. Esses aqui são os meus posicionamentos. Essas são as minhas duas causas. E sobre essas duas causas, eu vou discutir posteriormente lá nos desenvolvimentos. A causa 1 sobre a questão da influência da mídia, eu vou discutir no meu D1. E a causa 2 sobre a questão da superliberdade dos pais, eu vou discutir no meu D2, tá bom? Então, agora que a gente localizou esses 3 pontos em um determinado problema, determinado tema, quer dizer, o problema, muitas crianças têm cárie. A causa 1, influência da mídia. Causa 2, superliberdade dos pais. Agora eu vou, de fato, montar a minha tese, tá? Porque isso aqui é um projeto mental que a gente vai fazer. E depois a gente vai montar a nossa tese, ok? Então, bora lá. Exemplo de tese para este problema aqui, a partir dessas causas aqui. Dessa forma, por que eu coloquei dessa forma? O dessa forma é um conectivo conclusivo, ou seja, a nossa tese ela vai aparecer lá no final da nossa introdução. Tem gente que faz uma conclusãozinha depois, tudo mais, mas de maneira geral, na maioria dos casos, as pessoas sempre colocam a tese em último plano, como último período da introdução, tá? Então, dessa forma, conectivo conclusivo. Nota-se a influência midiática, tá? Então, primeiro ponto, influência midiática. A influência midiática, a primeira causa do meu problema, e a superliberdade dos pais. Então, seria a causa 2, tá ok? Como agravantes para o aumento do número de crianças com cárie. O que seria isso? É o meu problema. Tá? Então aqui na minha tese eu basicamente apresentei os 3. Tem gente que coloca de outras formas, tem gente que só apresenta as 2 causas na tese. Eu costumo fazer dessa maneira, apresentar as 2 causas e mais o problema. Tem gente que apresenta primeiro o problema, depois as 2 causas, tem gente que apresenta as 2 causas, depois o problema. Mas enfim, isso não importa. Na verdade, importa na questão da organização. Mas, de maneira geral, na nossa tese, nós vamos ter que apresentar essas 2 causas. Por quê? Existe a causa 1 e a causa 2, e a junção dessas causas seria a minha tese. Esse é o meu posicionamento acerca de um tema. Tá ok? Meu posicionamento crítico sobre determinado tema. Tá ok? Então, fechou aqui a questão da tese. Acho que deu para entender. Se ficou qualquer dúvida, deixa lá nos comentários, tá ok? Então agora, para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, trouxe um modelo para vocês que vocês podem usar para estruturar a tese de vocês, se vocês tiverem um pouco de dificuldade, tá bom? Modelo. Dessa maneira, conectivo conclusivo, que dá sentido de conclusão e tudo mais. Claro, né? Inclusivo dá sentido de conclusão. Nossa, que coisa óbvia. Ressalta-se a causa 1. Aqui você vai substituir pela causa 1. No caso, depende do seu tema, depende da sua tese, do seu posicionamento que você criou aqui no seu projeto mental, quando você estava estruturando a sua tese. E a causa 2, como agravantes do problema. Qual é o problema? Você vai ter que localizar lá qual é o problema, tá bom? Então, aqui você vai, nessas letras que eu coloquei em maiúsculo, você vai substituir pelas expressões-chave do tema, do problema que você está discutindo, a partir da sua tese que você montou, tá bom? Então, aqui você vai substituir pela causa 1, no caso, se eu fosse montar aqui neste exemplo, substituiria pela influência da mídia. A causa 2, substituiria pela causa 2, que eu montei, no caso, aqui, superliberdade dos pais. E a questão do problema, substituiria pelo meu problema principal aqui, tá bom? Gente, agora eu vou sair aqui da tela, tirem o print. 5, 4, 3, 2, 1. Salva esse print na sua galeria. Não perde, porque este modelo aqui eu tenho certeza que pode te ajudar naquele momento de desespero que você está com dificuldade de montar sua tese, tá bom?
Gente, se vocês gostaram do vídeo de hoje, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, porque isso ajuda muito. Isso faz com que várias outras pessoas cheguem ao nosso conteúdo. Que, claro, né? Se você gostou, recomende também para seus amigos que estão estudando para o Enem, estão estudando para o vestibular, que também pode ajudar eles, acredito eu, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, coloquem nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!